Então, iniciando a gravação do terceiro bloco, que é exatamente a apresentação do terceiro grupo, nesta aula do dia 21 de maio, de princípios de gestão, onde estamos, assim, fazendo o seminário dos livros que foram lidos nesse semestre. E agora o grupo a apresentar é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Podem iniciar a apresentação. Tu clica ali, Rafael, em apresentar e tem que clicar em cima da tela quando ela abriu a janela. Isso, perfeito. Perfeito. Pode tá colocar... aparecendo aí, gente? Tá, agora é só colocar no modo de apresentação e pode iniciar. Tá aparecendo. Sim, só colocar tá aparecendo. Ah, peraí. Meu Deus, eu sou muito leiga nisso. Lá em cima, pode ser lá naquela... também, pode ser. Bota em tela grande, em tela cheia. Isso, perfeito. Deu? Opa! Deu. Perfeito. Aí. Deixa eu só anotar o nome, então, dos componentes, mas já podem começar a falar. Só deixa um pouquinho nessa tela, mas já podem começar a falar. Ok? Professor, eu sou a Luana Siqueira, tá? Que tem 2 Luanas na turma, então é Luana Siqueira. Eu acho que de resto, todo mundo é só um na turma. Esperar, acho que tu anotar. Pra gente poder... Tá, acho que tem 2 Andrieles também. Andriele, qual é o seu nome? Andriele Alves Benjamin. Benjamin. Ok, podem começar. Vai começar, Rafaela? Oi? Tu ia começar ou eu posso começar? Pode começar. Ah, tá, não, que tinha falado que ia começar. A gente leu O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele foi escrito por Sean Ashore. Eu pesquisei sobre a vida dele, ele é um grande defensor da psicologia positiva e ele deu várias palestras, né? E o livro ele é composto por introdução, a parte 1, e 7 princípios, e daqui compõe a parte 2 e a parte 3, que é o final da conclusão. Pode passar, palestra. Na introdução, né, uma coisa que me chamou bastante atenção logo de cara foi que o agradecimento, né, a parte de agradecimentos ao mentor dele, que é Tal Ashar, né, eu não sei muito bem o pronunciamento do nome, mas ele deixa um agradecimento muito maior do que a introdução, do que a própria introdução do livro, né. E eu achei muito interessante, lá em meados do livro, ele fala que a felicidade, ela vem quando tu é grato, né, quando tu é grato por todos que te ajudam, então acho que isso meio que reflete, né, o início dele de o agradecimento ser tão maior, né, tão mais composto. Ele também menciona que foi a parte mais divertida dele, que foi onde ele lembrou de todos que ajudaram ele a compor o livro, né, todos que fizeram a pesquisa, né, o estudo científico que foi feito em vários países, várias empresas, mais de 275 mil participantes, né, participaram de pesquisas que comprovam que o benefício da felicidade é que leva ao sucesso, e não ao que a gente aprende desde criança, que tu tem que trabalhar para conseguir o sucesso e aí ser feliz. Então, não é esse o correto, né, a fórmula correta que ele menciona, né, o certo é tu ser feliz durante o percurso, né, e assim conseguir o sucesso e atingir o objetivo. Pode passar. Acho que já começa a primeira parte. A colega da primeira parte? Ah, é a Pauline, né? Deixa eu pegar. Isso. A Pauline. Nessa parte que a gente vai colocar o áudio, tá, professor? Que ela não tem microfone. Sou eu que apresento a primeira. Vocês estão me ouvindo? Sim. É a Luana, então. Tá. É a psicologia positiva na prática. Que depois se tornou a psicologia positiva, depois ela se tornou uma disciplina da faculdade. A gente decidiu ir apresentando assim, pelas partes do livro mesmo, e a gente pegou só o que a gente achou mais interessante realmente, porque o livro é bem extenso, então a gente vai citar alguns tópicos. Aqui no primeiro, então, descubra
o benefício da felicidade. O Schwann, ele ficou mais de 12 anos em Harvard. Ele se formou, mas ele decidiu continuar lá porque ele achava um ambiente maravilhoso e ele era muito grato por estar nessa universidade. Era um sonho dele, ele nem acreditava que ele ia entrar nessa universidade, então ele entrou e ele sentia uma gratidão imensa, e ele era muito feliz vivendo lá, então ele se formou e continuou lá. Ele continuou ajudando alguns professores a darem aula, depois ele começou a fazer algumas palestras, ele acabou ajudando, assim, em umas 16 disciplinas, que ele ajudou os professores depois que ele foi dar aula nessa disciplina de psicologia positiva. Segunda parte ali, o tópico que a gente cita, o paraíso perdido e encontrado. Ele citou uma frase que é de um outro autor, é do João Milton, que ele fala: a mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. O que ele quis dizer com isso? Que uma vez ele visitou uma escola na África, na periferia da África, onde ele questionou os alunos, eles eram muito pobres, e ele questionou os alunos quem que gostava de fazer atividades de casa, os temas de casa. E ele se surpreendeu muito com a resposta, porque a maioria da turma levantou a mão. E quando ele estava em Harvard, ele percebia que os alunos reclamavam de fazer atividade. E Harvard, para ele, era o céu. E lá na África, onde ele estava, era o inferno pela pobreza, porque lá, nessa escola que ele foi, não tinha nem luz, não tinha água encanada, então era uma situação bem crítica. E daí ele compara, né, o que para uns é o céu, para outros é o inferno. Então, Harvard era o sonho dele, e mesmo assim tinha gente que reclamava lá. E na escola essa da África, as pessoas, as crianças, que eram crianças, eram gratas por estar ali e ficavam felizes por fazer as atividades. Então, a pesquisa da... Pode passar. A pesquisa da felicidade em Hogwarts. Não sei falar direito, mas ele compara com a escola de Harry Potter. Porque os amigos dele, quando iam visitar ele lá na universidade, que ele acabou morando lá, eles falavam que Harvard se comparava com a escola de Harry Potter, porque era uma mágica, era um lugar bonito, com muita coisa, muita gente inteligente, e eles questionavam ele por que ele ia começar a pesquisa da felicidade lá, porque os amigos dele não imaginavam que ele podia ser feliz, podia existir pessoas infelizes, lá naquele local, porque para eles também era um sonho estar em Harvard, né? E ele já pensava o contrário, ele pensava por que não começar por Harvard? Porque ele via que esse tempo todo que ele ficou lá, ele via que a maioria dos estudantes, eles não eram felizes com o que eles estavam vivendo. Depois, nessas pesquisas, ele concluiu que 1 em cada 7 dos estudantes mesmo era feliz e conseguia notas boas, conseguia atingir seus objetivos. O outro ícone, que é o focado demais no negativo. Isso chamou bastante atenção também, porque ele fala que normalmente as pessoas elas focam muito no lado negativo das coisas, né? Ali ele cita que para cada um estudo sobre felicidade, prosperidade, existe 17 estudos sobre depressão e distúrbio. Então não é só no pessoal da gente ou no senso comum, as pesquisas também demonstram isso, que a gente mais foca no negativo do que no lado positivo, e a gente acaba não pesando os dois lados, o que a gente tem de negativo ou de problema, ou o que a gente tem que estar fazendo a gente feliz, e a gente acaba acreditando que a gente está vivendo uma situação ruim, que é bem o que ele diz ali, o foco no negativo, ele acaba iludindo o nosso cérebro e nos levando a acreditar que a gente está passando por uma situação ruim. Pode passar. Então, morrer de fome em Harvard é outro tópico, assim, que chamou bastante atenção, porque o que ele quer dizer com isso, que mesmo estando lá, tendo várias oportunidades, tinha gente que não estava aproveitando. Foi aí que eles criaram essa disciplina de psicologia positiva, porque nas pesquisas, enfim, como eu disse antes, ele viu que 1 em cada 7 alunos não estava bem nas matérias, ou pessoalmente, assim, e muitos deles sofriam de depressão, então eles criaram essa disciplina de psicologia positiva.
ele não achava, ele achava, na verdade, que não ia ir ninguém, muito pouca gente ia se inscrever nessa disciplina, e quando ele e o outro colega dele chegaram para dar aula, tinha mais de 1.000 alunos, tinha muitos alunos, então muita gente estava preocupado com isso, né, buscando um lado positivo das coisas. Mentes brilhantes algumas vezes fazem as coisas menos inteligentes. O que ele quis dizer com isso, que muita gente lá, a maioria dos alunos muito inteligente, né? Eles estavam em Harvard, mas eles acabavam se trancando, assim, nos quartos, só estudando, e acabavam não vivendo a vida social, não participando da coletividade, e o que ele descobriu depois no livro, que acabava prejudicando os alunos, ao contrário do que eles pensavam, eles imaginavam que estudando, os benefícios, as notas iam ser muito boas, mas com o estudo que ele fez, ele percebeu que não, que aqueles alunos que conseguiam conciliar a vida social e a vida de estudos, acabava tendo notas melhores e vivendo melhor também, né, não sofrendo com doenças como depressão. É o que ele fala ali, temos mais sucessos quando a gente está feliz e quando a gente é mais positivo. Então é bem isso, participando da vida em comunidade e viver uma vida feliz, consegue ter mais sucesso nos teus outros objetivos, inclusive na vida escolar, né? Pode passar? Agora eu vou falar um pouquinho do benefício da felicidade no trabalho, né? Que é um complemento dessa primeira parte, porque ele vê que os conceitos que ele estava criando, que os estudos que ele estava vendo, ele estava vendo que não servia somente para os estudantes, mas também para empresários, grandes multinacionais, os próprios funcionários, né, colaboradores. Então, em somente um ano, ele deu palestras em 40 países e 5 continentes diferentes. Então, ele praticamente deu a volta ao mundo, lançando esse benefício, dando o instrumento, né, necessário para que as pessoas possam ser felizes buscando o sucesso, né? A felicidade leva ao sucesso, não tu tem que trabalhar, garantir o sucesso e ser feliz, não. É você ser feliz no que está fazendo e alcançar o sucesso com isso, né? O sucesso, ele é um resultado da tua felicidade trabalhando naquela função, naquela empresa e tudo mais. Então, é uma coisa que realmente chamou muita atenção no próprio livro. Pode passar. Eu acho que esse é o da Pauline, é o princípio 1. Tá, vou pegar aqui. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vocês me avisem se tiver bem nítido de ouvir, tá? Porque vai ser um áudio que ela me encaminhou no WhatsApp, então vou colocar aqui. Peraí, colega. Olha só. Oi. Ela me passou, ela passou ali no grupo que ela é o princípio 3. Quem é o princípio 1? Não, ela falou que ela é os 3 primeiros princípios. Ah, os 3. Ah, então tá. Desculpa o interrompimento. Boa noite. Bom, eu vou falar da segunda parte, onde o autor já é um pouco mais analítico e expõe o que ele confabulou como os 7 princípios, cada um destes sustentando a tese principal do livro. O primeiro princípio é o benefício da felicidade. Se a gente for pensar por muitas relações, que a felicidade, ela gira em torno do sucesso. Então, a nossa mentalidade, assim, gente, que quando a gente for bem sucedido, a gente finalmente vai ser mais feliz. O problema disso é que a gente continua empurrando a felicidade para frente. Então, a gente sempre tem, eu quero ter, exemplo, ter mais vendas. Quando eu tiver mais vendas, eu vou ser bem sucedido. Então, eu vou ser feliz. O problema é que quando a gente alcança aquela meta, a
gente empurra outra meta. Criamos outra meta e, juntamente com isso, empurramos a nossa felicidade para frente. Então, a gente fica correndo atrás da felicidade. Nunca alcançamos elas. O que acontece é justamente o oposto. Então, quando a gente é mais feliz antes, a gente começa a ter um desempenho muito melhor. Consequentemente, a gente é bem mais sucedido. O segundo princípio é o ponto de apoio e alavanca. Bom, ele traz para o raciocínio dele a fala de Arquimedes. Eu até tirei essa frase do livro. Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio. Moverei o mundo. Ele fez a associação de perspectiva do nosso cérebro, nosso ponto de vista de compreensão do mundo. Então, o ponto de apoio, quer dizer que a nossa mente também é relativa à nossa realidade. Então, a nossa realidade nada mais se trata de como o nosso cérebro interpreta aquela realidade, o mundo externo. Então, isso é muito relativo. Eu posso interpretar uma coisa que acontece comigo de diferentes formas. Isso é um ponto de apoio. E podemos usar isso ao nosso favor para interpretar o mundo de uma forma mais positiva, mais feliz, mais produtiva. E já a alavanca é basicamente uma forma muito simples. E que quando maior as suas crenças de que você pode ser bem-sucedido, mais probabilidade de ser bem-sucedido você tem. Então, isso pode parecer, clichê, mas é fácil da gente perceber que funciona na prática. Que uma pessoa que acredita vermente, ela vai ser bem-sucedida naquilo. Não que aquilo vá cair no colo dela, mas que ela vai fazer muita ação, ela vai fazer de tudo para ser bem-sucedido. Enquanto que uma pessoa não acredita que ela vai ser bem-sucedida. Ela não vai fazer nada. Ela vai ficar ali, parada, sem correr atrás. O terceiro princípio é o efeito Tetris. Bom, o autor nos traz uma experiência e conclui que depois de uma pessoa passar muito tempo jogando Tetris. O que é o Tetris? É aqueles joguinhos de cubos. Eu acho que a maioria já jogou aquilo na vida. Começa a associar figuras do jogo a todo tempo na sua vida rotineira, identificando formas, possibilidades de encaixe. E assim como o nosso experimento, tem pessoas que estão condicionadas a apenas ver os padrões negativos, enquanto tem outras pessoas que estão condicionadas a ver padrões positivos. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu vou falar sobre o princípio 4, encontre a oportunidade nas adversidades. Um ponto que eu achei bem interessante é que o autor participou de um estudo na universidade, onde ele foi cobaia. E o estudo, basicamente, ele tinha que caminhar por um corredor acolchoado no escuro, onde ele tinha que cair várias vezes no chão. O autor achava que o intuito do estudo era que para ajudar os idosos, para ver as articulações deles e tal. Mas, na verdade, era para testar a paciência dele, para ver sua motivação e resiliência. O autor notou... Oi?
O autor notou anos mais tarde que a experiência servia para a empresa também, que de tanto ela cair, ela precisava encontrar energia para voltar e levantar, encontrando oportunidade nas suas adversidades. Outro ponto que eu achei interessante foi que o nosso cérebro está constantemente criando e ajustando mapas mentais para nos ajudar a navegar por esse mundo complexo e em constante mudança. Um mapa mental, depois de uma crise ou adversidade, se tem 3 caminhos mentais. O primeiro deles é o meramente orbital, ao redor de onde você está. Isso é, o evento negativo não gera nenhuma mudança. O segundo caminho mental, que leva a outra consequência negativa, isso é, você acaba em um evento pior, depois do negativo. Esse caminho explica por que temos conflitos e defeitos. E o terceiro caminho, que nos leva ao fracasso, a um ponto ao qual chegamos ainda mais fortes e mais capazes antes da queda. O terceiro caminho é o caminho que precisamos procurar, pois se formos por esse caminho, consideramos o fracasso como uma oportunidade e crescimento e teremos muito mais chances de crescer. Outro ponto que eu achei bem interessante é que quando uma pessoa passa por um infortúnio, algo ruim, uma coisa traumática, como um ataque cardíaco, câncer de mama, eles têm um profundo crescimento positivo. Isso se dá por vários mecanismos, principalmente mentais. A capacidade das pessoas de encontrar uma oportunidade na adversidade. Muitas pessoas bem-sucedidas veem a adversidade como um trampolim para a excelência, pois foi o fracasso que muitas vezes levou ideias que acabaram revolucionando a indústria inteira. Um exemplo disso é o Michael Jordan, que foi excluído de sua equipe de basquete quando no colegial. E hoje todo mundo conhece Michael Jordan. Outro ponto que achei interessante é um experimento onde todas as vezes onde eles fizeram com cachorros, todas eles ouviam um sino, eles recebiam pequenos choques. Isso eu não gostei muito. Depois de várias vezes eles ouvirem os sinos e ganharem choques, eles botaram os cachorros numa caixa, onde facilmente tinham 2 compartimentos e eles conseguiriam ir para o outro lado. Mas de tanto os cachorros já ter ganhado esses choques e quando ouviam o sino, eles se tornaram impotentes. Eles não faziam esforço nenhum para ir para o outro lado, onde eles não ganhariam os choques. E o ser humano é muito parecido com os cachorros nessa parte, pois temos a mesma desespero que não reagimos, simplesmente nós desistimos. E o último ponto é o cenário alternativo, que nosso cérebro cria para nos ajudar a analisar e compreender o que realmente aconteceu, levando para o ponto positivo ou negativo. Um exemplo, se tu for baleado numa multidão, se você tiver um pensamento positivo, você vai falar que não foi fatal, ou que, tipo, você se feriu, mas não tinha uma multidão, muita gente não se feriu. Mas se tu for negativo, vai achar que é um azar, por que só com você? E eu acho que é isso. Eu vou falar do princípio 5, né, que é um complemento, tanto que no sumário, só que no sumário ele tem uma nomenclatura diferente, que é o círculo de Zorro, né. Basicamente, o autor, ele se apoia, ele se baseia na história do Zorro, né, que no início ele era um rapaz pobre, que queria justiça, que queria que as coisas acontecessem, que a situação melhorasse, né, com as pessoas pobres da região ali sul dos Estados Unidos.
E aí ele é ensinado por um grande mestre, né, espadachim, a controlar a impulsividade, porque ele era um rapaz muito impulsivo, queria tudo para já, para agora, que as coisas mudassem. E então o mestre dele coloca ele dentro de um círculo. E dentro daquele círculo ele tem que lutar sem sair de dentro. Então, é algo que ele se baseia mais ou menos de assumir o controle do pequeno círculo, porque ele entende que pessoas mais felizes, elas querem ter o controle das coisas. Então, como se fosse um grande gestor, ele precisa ter o controle da equipe dele, e tendo o controle, tendo tudo sob controle, né, as pessoas gostam de falar que está tudo sob controle, a pessoa se sente mais satisfeita, né, com o trabalho, ela se sente mais gratificante. Tem alguém com o microfone ligado, não sei quem é, mas daí a pessoa se sente mais confiante no trabalho dela, né. E ali ele fala do círculo de controle. No círculo de controle, dominar um círculo menor. Que nem a história do Zorro, ele tinha um círculo pequeno e conforme o tempo foi passando, o círculo foi aumentando, assim para ele expandir. O que quer dizer com isso? O círculo de controle é dominar um círculo menor. Se tu não tem controle de tudo aquilo, de uma grande quantidade de pessoas, controla uma equipe menor, controla aquilo que tu consegue, o que está nas tuas forças conseguir. E assim vai ampliando conforme aquele pequeno grupo for se adequando ao teu modo de trabalho, ou aquele processo se organizar conforme o planejado, assim tu vai ampliando aos poucos, né, para conseguir dominar a grande parte. O próximo é cultive plantas, né, que ele fala de 2 tipos de controle, que é o locus de controle interno e o locus de controle externo. O de controle interno é quando tu tem a crença de ações que tem efeito sobre os resultados, diretamente. É o que tu está fazendo, o que eu estou fazendo na minha função, no meu trabalho, na minha área, no meu processo, para ter resultado no final. O locus externo é normalmente por pessoas mais negativas, pessoas que não são tão felizes com o trabalho. Por exemplo, eu estou trabalhando, eu não consigo avançar no meu trabalho porque tal pessoa está me devendo tal documento. Ou porque o fornecedor não está conseguindo atender o meu pedido e eu vou atrasar o pedido do cliente. Então, normalmente, a pessoa mais negativa, que não tem controle do seu trabalho, ela bota a culpa nos outros, no externo. Enquanto o interno, ele vê como é que ele está agindo diante daquela situação, daquele problema, e procura soluções que ele pode fazer internamente para que seja resolvido, né? Também o próximo é sequestrado no trabalho, que daí já é uma coisa mais que é um exemplo que ele dá de um jogo em que 2 participantes estão participando e um deles ganha uma nota de R$10. No caso, ele fala dólares, né? Como o livro é americano, R$10, trazendo para o nosso brasileiro aqui. Um deles ganha R$10 e ele tem a chance de dividir o valor. Ele pode dividir da maneira que ele quiser. Se ele quiser ficar com 8 e dar 2, se ele quiser ficar com 5 e dar 5, não importa. Se a outra pessoa não aceitar, os 2 perdem. Então, e muitas vezes a pessoa negativa, a pessoa que não tem positividade, ela não aceita. Um exemplo, eu estou com os R$10 e fico com 8 e dou 2. A pessoa não aceita simplesmente por vingança. Porque ela acha que é uma mesquinharia, que é injusto, que tinha que ser meio a meio. Só que ela não pensa no lado de que ela perdeu de ficar com R$2. Né? Ela ficou sem os R$2 e a outra pessoa ficou sem os 6. Então, sem os R$8. Então, todo mundo saiu perdendo. Então, uma pessoa que não tem a positividade, ela acaba simplesmente só por vingança perdendo os R$2 que ela podia ter ganhado sem esforço algum, só por vingança. Então, é esse exemplo que ele dá ali que eu achei bem interessante. Também tem a parte do retome o controle, um círculo por vez, que é onde ele retoma, né, o círculo da autoconsciência. A pessoa tem que ter consciência de que ela não consegue dar conta de tudo, mas que ela tem que ir aos poucos, né, ir no pequeno espaço, num pequeno setor, numa parte menor, para ir ampliando aos poucos, mantendo aquela primeira parte, aquela parte menor, conservada naquele
naquele modo, né, que ele já organizou, e ir ampliando e ganhando, galgando outras áreas, né. Também identificar o que está no teu controle e assim ir avançando aos poucos. O próximo é não se corre uma maratona inteira a toda velocidade. Ele cita uma grande empresária na qual ele estava fazendo a consultoria, né? Estava apresentando os princípios na empresa. E aí, conversando com ela falou para ele que ela queria correr uma maratona de 38 quilômetros. Só que ela nunca tinha feito maratona antes, nunca tinha corrido antes. Então, ela disse que em um mês ela ia correr essa maratona. O que acabou acontecendo? Um tempo depois, ela acabou se frustrando porque ela ia fazer os exercícios, ela não conseguia passar de 8 quilômetros. Ela não conseguia, ela não tinha capacidades físicas para ultrapassar os 8 quilômetros. Ela acabou se frustrando com aquilo. Então, a gente tem que atingir metas moderadas, metas possíveis. Não adianta a gente querer, a meta é R$1 milhão até o final do mês. Sendo que a empresa ela tem um histórico de faturar só 10 mil por mês. Então, a gente tem que galgar metas que a gente consiga que são possíveis, né? E assim, controlando aquela meta, ao galgar, né? Procurar metas maiores e assim, aos poucos, né? Avançar. Também no próximo, o Junte Tudo, relata do macho. Oi, alguém falando? Sim, a Luana, só para avisar que deu o nosso tempo. Daí, tipo, para ser mais sucinto, assim, pra gente conseguir terminar. Ah, tá. Tranquilo. A redatora-chefe que atuou metas que ela conseguia alcançar, né? Ele relata. E também achei muito interessante essa parte do caixa de pizza e caixa de entrada. Ele fala 2 exemplos de um rapaz na universidade que era muito bagunceiro, que o quarto dele era tão amontoado de coisas que os bombeiros ligaram para o professor dizendo que esse aluno tinha que ser expulso de dentro dos quartos lá onde eles têm, né, na universidade. Porque se acontecesse um incêndio, ele não conseguiria sair de dentro do quarto, de tão bagunçado que estava. E também ele cita a caixa de e-mails de um grande empresário que tinha mais de 1.400 e-mails acumulados, porque ele estava envolvido num projeto e deixou os e-mails de lado. Então, eram coisas impossíveis que esse autor ajudou essas pessoas, aconselhando elas a se organizarem pouco a pouco. E depois vinha o depoimento dessas pessoas dizendo que conseguiram, que estava tudo em ordem. E eu finalizo, né, falando dessa frase que eu achei muito interessante, desse princípio: pequenos sucessos podem se somar e se transformar em grandiosas realizações. Basta traçar o primeiro círculo. Então, tu começa num pequeno espaço e assim ir avançando pouco a pouco. É isso, nessa parte. Pode passar, colega. Objetivamente, agora, os 2 princípios seguintes, tá? Bem objetivos. Alô? Quem é? Princípio 6. Quem fala, pessoal? Quem fala? Olha o tempo, já está estourado. Meu microfone estava desligado. Desculpa, eu estava falando e ninguém estava escutando. Tá. Tá, o meu slide é o princípio 6, desculpa, a regra dos 20 segundos. O autor, ele fala que nós somos movidos pelos nossos hábitos, e é devido aos hábitos que nós conseguimos realizar algumas atividades automaticamente, sem que a gente fique se questionando, como, por exemplo, escovar os dentes. Até porque seria bem exaustivo ter que fazer escolhas conscientes sobre cada uma dessas ações. Por exemplo, ficar se questionando por que a gente faz essas pequenas ações todos os dias. Dada essa tendência de agir por hábitos, o psicólogo William James supôs que a chave para sustentar a mudança positiva deveria ser transformar cada ação em um hábito, mudando aos poucos e automaticamente. William, então, nomeou como pitadas de diárias de empenho. Os hábitos se formam por causa que o nosso cérebro, ele efetivamente muda em resposta à prática frequente, ou seja, tudo que a gente faz todos os dias, nem que seja um pouquinho, o cérebro acostuma, e isso depois se torna um hábito para a gente.
O nosso cérebro, ele possui bilhões de neurônios interconectados de diversas maneiras, para formar uma rede complexa de caminhos neurais. As correntes, elas percorrem esse caminho levando mensagens que constituem nossos pensamentos e ações. Então, quanto mais forte o vínculo, mais rapidamente a mensagem percorre o caminho. É por isso que a gente se torna habilidoso com a prática. Ou seja, se eu for fazer um malabarismo agora, vai dar tudo errado porque eu não pratico. Então, se eu começar a praticar a partir de hoje, provavelmente daqui 2, 3 semanas, eu já vou saber fazer muito melhor. Depois ele cita também um pouco do porquê que a força de vontade ela não é o melhor caminho, tá? Eu vou citar um exemplo que é a dieta. Por exemplo, hoje eu decidi que eu quero mudar a minha vida e vou fazer uma dieta. Mesmo que eu tenha muita força de vontade e queira muito fazer isso, eu mudando drasticamente, vai ter uma hora em que eu vou acabar pecando e comendo alguma coisa, enfim, gordurosa, fora da dieta, porque a minha força de vontade ela não é suficiente para fazer com que eu evite comer as porcarias. Tentar mudar drasticamente esses costumes não funciona. E por nós usarmos muito nossa capacidade também, a nossa criatividade, enfim, no nosso trabalho, a gente acaba relaxando quando a gente tem os nossos momentos de lazer. Tudo que a gente quer fazer é descansar, e, enfim, ficar deitado sem fazer nada. E como nós somos movidos por hábitos, quanto mais a gente for desleixado, ou, enfim, ficar sem fazer nada, mais difícil vai ser mudar essa direção. Nós somos atraídos intensamente pelas coisas fáceis, as práticas fáceis e habituais. A inércia ela é muito difícil de dominar, ou seja, é muito difícil a gente sair do nosso costume de ficar deitado ou dormir, por isso que quanto mais a gente dorme, mais a gente tem sono, enfim. E também isso é uma estratégia de várias empresas de marketing hoje, porque eu não sei se vocês já viram, mas se a gente for comprar alguma coisa na internet, ou enfim, a gente sempre acaba recebendo na nossa caixa de e-mails várias propagandas, enfim. E aí, para a gente parar de ter essas propagandas, a gente tem que fazer um passo a passo super chato e super longo. E aí, muitas das vezes, a gente acaba simplesmente ignorando o e-mail e não cancelando ele. Então, por isso que as empresas, elas optam por coisas muito mais difíceis de cancelar, por isso que para a gente cancelar uma operadora de telefone é tão difícil, justamente porque a gente acaba desistindo no meio do caminho pelas coisas serem muito complicadas. Depois disso, o autor ele fala sobre a regra de 20 segundos, que ele conta um acontecimento que ele mesmo teve na vida dele, que é ele sempre quis saber tocar violão. Então, só que o violão dele, ele ficava no quarto, e ele sempre tinha o costume de ficar sentado no sofá da sala, e a diferença do sofá da sala para pegar o violão é de exatamente 20 segundos. Ele contou. Então, desde aquele dia que ele decidiu que ele queria aprender a tocar o violão, ele tirou o violão do quarto e comprou um móvel, né, para apoiar o violão ao lado do sofá. E aí ele percebeu que depois que ele fez isso, ele começou a conseguir praticar o violão todos os dias. E aí então ele compara que foram 20 segundos só que ele tirou do dia dele para facilitar, e ele conseguiu fazer uma prática e conseguiu aprender a tocar uma música inteira de violão só com esses 20 segundos que ele tirou do dia, né? Então, também a gente encontra nessa parte várias dicas de nutricionistas, por exemplo, fazendo essa comparação de que a gente tem muita dificuldade de comer bem, muitas pessoas. E a dica dos nutricionistas é a gente sempre preparar para a semana inteira uma marmita, né? Que aí fica muito mais fácil, porque quando se depender da gente, da nossa força de vontade de levantar e fazer uma comida, uma salada, a gente vai acabar não fazendo. E com essa praticidade de ter a marmita, é muito mais fácil a gente cumprir a nossa dieta, enfim. Então, essa prática, ela é utilizada muito no dia a dia para a gente conseguir ter novos hábitos. Tempo, Rafa, vamos lá. Tá bom. É só para avisar que o livro, né, o final ali, o livro ele é repleto de maneiras para capitalizar o benefício. A gente precisa pôr essas ferramentas em prática, senão elas vão ser inúteis. Então, o segredo é criar novos hábitos fáceis para que a gente crie eles automaticamente, sem esforço
ou que exija muito da nossa força de vontade. Assim, o nosso hábito de ser feliz, né, o benefício da felicidade é muito mais fácil de ser obtido. Bom, eu vou falar sobre o princípio 7, investimento social. Bem rapidinho, a ideia básica do princípio e vamos encerrar, tá? Sim. O que se diz... A primeira frase ali fala todo o princípio. O capital social é o maior dos nossos ativos. Uma empresa que valoriza muito o capital social é a Google, que verdadeiramente entende a importância do capital social, e eles abrem a cafeteria até mais tarde para que os colaboradores possam jantar junto o maior vezes possível, e tem uma creche dentro da empresa para que os próprios funcionários, eles incentivam os próprios funcionários a ir lá ver os seus filhos. Então, valorizam muito o capital social da empresa para que, se as pessoas estão felizes, elas produzem mais. É isso. Alguém quer falar, assim, para fechar com esse slide aí, uma frase, assim, de 30 segundos? Alguém quer falar? Edevaldo? Eu vou falar rapidinho, professor. Vai. Não, é que essa parte aí eu ia falar, é muito extensa, eu vou falar assim que os princípios tu começa individual, mas de acordo com o tempo que tu vai botando em prática esses princípios, as pessoas que estão em volta de você vai influenciando, no caso, né? Tu usando isso, todo mundo em volta de ti fica com aquele momento de felicidade, de sucesso. Eu acho que é isso. Ok. Olha só. Falar também na parte tem outras partes que ele fala da psicologia positiva, da negativa, como tu agir, mas como não tem tempo, né? Infelizmente, vejam o quanto é importante a gestão do tempo, que eu frisei lá na semana passada, e vocês percebem assim que realmente a gente enfrenta dificuldades na apresentação. Isso eu já antecipei na semana passada ou retrasada, porque eu sei que quando chega a hora da apresentação, nunca é exatamente como a gente planeja. Então, a gente também está aprendendo nesse sentido, né? É um desafio sempre a gente conseguir realizar aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente programa dentro, né, do tempo que se tem. Mas isso já fica, assim, mais uma vez, como alerta para a semana que vem. Nós precisamos, na semana que vem, a gente já tem a ordem dos primeiros, e na sequência eu vou determinando, né, todos vão ter que apresentar a semana que vem, então nós não podemos perder tempo. Todos os grupos já sabem que nós temos que respeitar esse teto de 30 minutos. O livro fala, tem esta questão central chamada felicidade, e dá, como o grupo falou, aponta algumas práticas, dá algumas dicas, alguns gatilhos que podem fazer com que tenhamos uma condição de vida melhor. Seria importante até trabalharmos mais neste tema, mas infelizmente o tempo nos proíbe. Quero agora rapidamente definir com vocês qual dos grupos que vai apresentar. A princípio é o de 0 a 1. Só que o de 0 a 1 abre o microfone. Se o pessoal quiser. Oi. Se o pessoal quiser, eu achei a maneira de apresentar, professor. Eu estou dentro do Então carro. vamos lá. Então lá. De 0 a 1. Vamos pegando lá. mais ou menos a internet. Ok. Então, de 0 a 1, grupo, por favor. Eu vou rapidamente encerrar a gravação e já vai começar o de 0 a 1. Só um minuto. De 0 a 1 já vai se organizando. Ainda não apresentem ainda a tela. Deixa que eu vou compartilhar uma tela primeiro. Registrando aqui
todos que estão presentes na aula nesse momento. Deixa eu passar rapidamente aqui, para ficar o registro. Ok. Agora, vamos interromper a gravação. Agora caiu aqui. Voltei. Estão me ouvindo? Ok. Sim. Sim, estão ouvindo? Caiu tudo aqui.